Bom, hoje, dia 20 de setembro de 2022, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, repetindo aí os primeiros assuntos que nós tratamos na primeira aula, na semana passada, o objetivo principal dessa disciplina é fazer com que vocês aprendam a trabalhar com os comandos SQL, para fazer acessos principalmente às informações que tem dentro dos bancos de dados, que nós projetamos e implementamos na disciplina de Banco de Dados 1. Então, partindo do pressuposto que vocês já sabem projetar e implementar bancos de dados, agora é a hora da gente aprender a tirar o máximo proveito desses recursos. E como eu expliquei na aula passada, nós vamos fazer isso basicamente através de 4 comandos, que é comando de inserção, consulta, exclusão e alteração. Deixa eu abrir aqui já abri aqui também o manual, porque é sempre bom estar com ele aberto, porque ele é o nosso mentor espiritual, né? Esse é o nosso mentor espiritual. No caso, como nós estamos trabalhando com o software de banco de dados MySQL, vamos usar a documentação do respectivo fabricante. Se você estiver trabalhando com outro software de banco de dados de outro fabricante, a melhor estratégia é pegar a documentação do respectivo fabricante. Como eu disse na aula passada, nosso objetivo principal está aqui no item 6.4 do manual, manipulação de dados, através dos comandos select, insert, update e delete. Nós começamos na aula passada nossos primeiros testes com o comando select. Só para recapitular, aqui na sintaxe, né, do comando select no manual, essa é toda a estrutura do select para trabalhar com MySQL. Nós já fizemos um primeiro teste, onde nós usamos o select e usamos também o from. Hoje nós vamos dar um passo adiante e entender melhor outros exemplos e começar a aprender a aplicar outros recursos que nós temos aqui no sistema de banco de dados. Bom, eu mais uma vez vou usar aqui aqueles bancos de dados que a gente criou, porque na realidade para começar a mostrar os primeiros exemplos, eu só preciso de uma tabela com alguns dados. Isso já me permite começar a explicar os conceitos para vocês. Vou pegar aqui o nosso PHP-MyAdmin. E com ele, deixa eu achar uma tabela qualquer aqui, que tenha pelo menos umas 8 ou 10 linhas, para a gente começar a aplicar os comandos. Esse banco de dados está muito vazio. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui foi o que a gente usou na aula passada, né? Deixa eu ver se tem outro melhor.
ver. Está até vazio. Eu vou usar esse aqui. Deixa eu ver se tem pessoas aqui. Eu vou usar esse aqui, porque esse aqui, ó, eu tenho lá no meu site os comandos para criar. Então, eu vou usar ele, quer ver? A gente consegue ter aqui uma tabela com algumas informações rapidinho. Banco de dados. Inserir. Eu vou criar essa tabela de cidades aqui. Deixa eu ver se eu já tenho essa tabela de cidades criada. Se não tiver... eu vou criar essa tabela de cidades. Tem o comando de criação da tabela de cidades aqui. Vou criar esse banco de dados aqui. Rapidamente aqui, quer ver? Deixa eu colocar esses comandos aqui num bloco de notas. E vocês vão ver que a gente consegue ter um banco de dados rapidinho aqui. Tabela de cidades, tabela de estados, tabela de clientes. E eu vou só passar a tabela de cidades aqui para frente, que fica até numa sequência mais lógica. Como estamos trabalhando com MySQL, eu tenho que acrescentar esse cara aqui antes do ponto e vírgula. Pronto. Então, essa é a criação das tabelas. E depois aqui eu tenho a criação dos relacionamentos. Então, deixa eu criar aqui os relacionamentos. Ok, vou selecionar tudo isso aqui, converter tudo para letras minúsculas, apesar de que eu acho que na hora de criar o banco não vai ter essa diferenciação, mas na dúvida eu vou fazer isso. Vou voltar aqui para o PHP-MyAdmin e vou criar um banco novo aqui. Não vou criar não, vou usar esse aqui mesmo, ó. Vou pegar esse aqui, vou eliminar essas duas tabelas e vou usar esse banco de dados aqui para ter esse nosso banco de dados de exemplo, tá? Então vai ser esse aqui, 22062022. Na aba SQL, eu ponho o comando para ser processado. Pronto, processando. Processamento com sucesso. Se eu voltar aqui, já está aí as 3 tabelas. Posso dar uma atualizada aqui, ó, que ele disponibiliza isso para mim aqui. Agora, já que eu criei esse banco de dados aqui, eu tenho a possibilidade de usar esses dados aqui, ó. Cadastrar os estados. Processando. Estados inseridos com sucesso. Depois, cadastrando as cidades. Também na aba SQL. Continuar. Cidades cadastradas com sucesso. E por último, aí não tem as pessoas, né? Não tem o resto do comando, mas tudo bem. Com essa tabela aqui que eu criei de cidades, que tem esses dados aqui, ó, eu já consigo mostrar os conceitos que eu quero mostrar para vocês hoje. Bom, então vamos lá. Retomando. O comando select é um comando de consulta. Então, quando você cria o seu algoritmo usando qualquer linguagem de programação, internamente dentro do seu código, você pode colocar um comando select para que o seu aplicativo envie esse comando select para o software de banco de dados,
que vai processar esse comando e devolver para o seu algoritmo uma matriz. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês na aula passada. Sempre que eu processar um comando select, o que será devolvido pelo software de banco de dados é uma matriz. Essa matriz, ela equivale a... As colunas correspondem aos elementos que eu coloco na frente do select. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Funcionou. Fiz o select. O que eu coloquei na frente do select? 1, 2, 3, 4, 5 elementos separados por vírgula. Na frente do select, eu coloquei 5 elementos separados por vírgula. Consequentemente, a matriz resultante desse comando ao ser processado é uma matriz com 5 colunas, porque eu pedi 5 coisas. Se eu pedir 5 coisas, na matriz que vai ser o resultado, vai ter 5 colunas. A quantidade de linhas da tabela que vai ter no resultado depende da quantidade de linhas que vai retornar da tabela. Então, por exemplo, se eu for fazer uma consulta, eu vou deixar isso aqui aberto, eu vou trabalhar com 2 abas, tá? Mas não vai ser preciso, não. Aqui eu consigo ver, ó. A tabela cidades, nós vimos que tem a coluna área, código, estado e nome. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui essa aba, eu vou deixar aqui para a gente, sempre que precisar, vir aqui olhar o que tem dentro da tabela e vou abrir a aba SQL numa outra aba do navegador. Ó. Então, eu tenho a aba onde eu posso processar um comando SQL, e essa aba eu consigo ver o conteúdo da tabela cidades. Isso para facilitar na hora que a gente processar o comando e quiser confrontar com a tabela para a gente entender o que aconteceu. Bom, então, na tabela cidades, eu tenho as colunas código, estado, nome, área e população. Então, se eu vou fazer um acesso na tabela de cidades, eu posso pegar essas informações da forma que eu achar conveniente. A forma com que eu vou pegar essas informações depende da necessidade do algoritmo que está sendo implementado. Então, por exemplo, eu posso pedir aqui, ó, eu disse para vocês que no select eu especifico o que eu quero. Então, eu quero o nome da cidade, quero, o que mais que tem lá? Eu quero a população e o código. População e código. Percebam que, vou aumentar um pouquinho mais ainda essa fonte aqui, para ver se fica mais legível ainda aí para vocês. Percebam que eu estou falando para o software de banco de dados que from cidades. O que significa o from cidades? Com esse from cidades, eu falo para o software de banco de dados qual a tabela onde ele deve buscar o nome, a população e o código. Percebam que o resultado do processamento desse comando vai ser respeitando exatamente o que eu escrevi aqui no código. Vai respeitar exatamente o que eu escrevi aqui no comando select. Então, se eu estou pedindo nome, população e código, o resultado desse comando é uma matriz com 3 colunas. A primeira coluna vai ser a coluna que vai ter o nome das cidades, a segunda coluna vai ser a coluna que tem a população, e a terceira coluna é que tem o código. Tudo buscado lá da tabela cidades. Vamos processar? Olha aí o resultado. Veio o nome, população e código da tabela cidades. Então, nós temos como resultado do comando uma matriz. Essa matriz tem 3 colunas, porque foi exatamente os 3 elementos que eu pedi, as 3 colunas da tabela cidades. E tem várias linhas. As linhas dependem da quantidade de informações que o software de banco de dados vai devolver para a gente.
Agora eu vou botar mais um tempero aqui. Tudo bem? Tem alguma dúvida até aqui? Então, no select eu especifico o que eu quero. No from eu especifico da onde o software de bancos de dados vai buscar esses dados que me interessam. E agora nós vamos acrescentar nessa brincadeira a cláusula where. Eu acho que vocês podem entender que essa cláusula where ela é similar ao if, ao se que a gente tem na programação, ao se do algoritmo ou ao if que nós colocamos quando construímos algum código numa linguagem. Você, toda vez que olhar um comando select, você tem que entender que essa cláusula where é onde você especifica critérios para separar os dados que te interessam dos dados que não te interessam. Se a gente olhar para a tabela aqui, ó, eu tenho diversas cidades cadastradas, com diversas, vários valores para a população, para a área, de diversos estados, com seus respectivos códigos. Então, quando eu vou fazer uma consulta no banco de dados, é muito comum eu especificar quais as informações que eu quero. Por exemplo, se eu quero nome, população e código das cidades, mas só me interessa quando a cidade tiver o estado igual a MG, como é que eu explico isso para o banco de dados? É aqui na cláusula where. Simplesmente falando que estado tem que ser igual a MG. O que eu fiz aqui? Estabeleci um critério que o software de banco de dados vai usar ao processar esse comando. Eu estou falando para ele, o MySQL, eu só quero cidades que tenham estado igual a MG. O que ele vai fazer? Na hora de processar esse comando, ele vai vir aqui, vai fazer isso aqui, quer ver? Deixa eu fazer uma simulação aqui para ver se... Eu sei que é relativamente simples, mas eu gosto de fazer essa simulação aqui para deixar isso... Nossa, começou meu negócio aqui, espera aí que eu vou fazer de novo. É isso aqui que vai acontecer, ó. Opa, exagerei, né? Aqui está a tabela. Na hora que ele vai processar o comando, ele vai fazer o seguinte. Lá no comando que nós vamos processar, tem um critério aqui, ó, que é estado igual a MG. O que ele faz? Esse é MG, opa, deixa eu mudar aqui, peraí, deixa eu botar um vermelho, deixa eu colocar também uma fonte maior. Esse aqui é MG? Sim. Então ele me interessa. Esse é MG? Sim. Vai para o resultado. Esse é MG? Sim. Vai para o resultado. Esse é MG? Sim. Vai para o resultado. Esse é MG? Não. Está descartado. É MG? Não. Está descartado, 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 descartado. Opa, esse é MG? Sim. Vai para o resultado. Goiás está descartado, GO está descartado, esse está descartado. Então, no resultado, nós vamos ter Uberaba, Uberlândia, Araxá, Sacramento e Nova Ponte. Vamos ver se isso vai dar certo? Continuar. Veja no resultado. O resultado deu Uberaba, Uberlândia, Araxá, Sacramento e Nova Ponte. Por que essa matriz resultante agora do comando trouxe só 5 cidades para o resultado? Porque são as 5 cidades que atenderam ao critério de separação dos dados que nós especificamos na cláusula where. Tudo bem, pessoal? Tá fácil? Tranquilo? Um parênteses importantíssimo aqui, ó.
Isso aqui é uma bola de neve. O que é uma bola de neve? Você começa com um negocinho desse tamanhozinho, e à medida que esse troço começa a descer a montanha e vai juntando neve, o negócio vai virar um trambolho. Então, por isso que é importante, nesse início, você não deixar passar dúvida, tá? Se tiver dúvida, pergunta, porque eu estou mostrando o comando para vocês, ó. Olha o tamanho da encrenca. Então, nós vamos só juntando coisas. A gente está vendo isso e com isso. E a gente só vai acrescentando coisas e recursos nesses comandos que a gente está estudando. Tá? Então, não deixa passar dúvida. Qualquer dúvida, pergunta para a gente esclarecer. Então, ok. Aqui, ó, a gente já sabe que na cláusula where eu posso especificar critérios para a separação dos dados. Importantíssimo. Você deve olhar para essa cláusula where e lembrar lá do if da programação, de qualquer linguagem de programação. Quando você faz um if numa linguagem de programação, você pode pôr vários critérios no if. Se x maior que 5 ou w igual a 30. Ou seja, você pode montar uma combinação de condições. A mesma coisa que a gente tem na programação, eu posso fazer aqui também. Por exemplo, eu vou alterar isso aqui, ó, falando que eu quero as cidades onde o estado é MG, nós já vimos quais são, ou eu posso colocar também um segundo critério, que seria, por exemplo, população acima de 100 mil habitantes. Então, eu quero todas as cidades que tenham o estado igual a MG, ou, vou até por maiúsculo, ou que a população seja superior a 100, 1, 2, 3, a 100 mil. Opa! Ponto e vírgula, é maior. Estabeleci 2 critérios para que o software de banco de dados considere na hora de separar as cidades que me interessam. O primeiro critério é que o estado tem que ser igual a MG, e o segundo critério é que a população seja maior que 100 mil. Porém, nesses 2 critérios, eu estou usando o OR. O que significa isso? Que pode ser estado igual a MG ou população acima de 100 mil. Com esse OR, eu falo para o software de banco de dados que a cidade precisa atender um desses 2 critérios. Então, vamos ver o que vai dar de resultado nisso aqui. Cadê o botão de processar que sumiu? Ah, tá aqui, ó. Continuar. Pronto. Mudou o resultado. Agora você percebe que tem cidades de outros estados, como, por exemplo, Campinas. Se a gente olhar aqui, ó, Campinas, cadê Campinas? Campinas não é MG, mas Campinas tem população de 1.200.000. Temos também Catalão. Catalão, se a gente olhar, Catalão não é MG, mas Catalão tem população de 340 mil. Então, percebam que, ao estabelecer critérios para separar os dados, eu posso usar OR e eu posso também usar AND. Aí já mudou completamente de figura. Eu estou falando para o software de banco de dados que agora a cidade tem que ser de Minas Gerais e população acima de 100 mil. Ou seja, só vale cidade que atende aos 2 critérios, estado MG e população acima de 100 mil. Tem que atender os 2 critérios. Se a cidade atende apenas um desses 2 critérios, essa cidade será descartada do resultado. Não nos interessa. Vamos ver o resultado agora. Só 2 cidades
atenderam aos 2 critérios, que é estado MG e população maior do que 100 mil. Tranquilo? Percebam, então, que aqui na cláusula where é praticamente idêntico ao comando if da linguagem de programação. Lá, quando você faz um if, quantos critérios você pode estabelecer? Quantos você quiser. Infinitos. Na realidade, se a gente for mais ao pé da letra, você vai estabelecer os critérios para fazer aquilo que você está programando naquele código, né? Mas você pode ter lá 20, 30, 40 critérios a serem analisados naquele if. E aqui nessa cláusula where, nós também podemos estabelecer todos esses critérios. E aí, gente, nós temos aqui também aquela regra que é a mesma, na tabela da verdade. Eu não sei se algum professor já ensinou isso para vocês, mas eu imagino que na disciplina de algoritmo vocês devem ter estudado a tabela da verdade. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. O professor William já ensinou isso para vocês também? Que bênção! Eu sempre adoro quando algum professor já ensinou isso, porque eu não preciso ensinar de novo. Então vocês são privilegiados, porque vocês devem ter estudado isso com o professor Evandro, e se o professor William deu essa canja, que bênção! Não preciso entrar nessa questão. Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, verdadeiro com falso. Que maravilha, eu fico tão feliz quando vocês já estudaram isso. Que eu não preciso repetir. Então, professor, não faça isso. Mas a gente acaba falando disso aqui de novo, né? Porque é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou falar, estado igual a MG, população maior que 100 mil, e vou tascar um OR aqui, falando, ou código menor, não, maior, ou código maior que 15. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Código maior que 15, nós temos Cristalina, Catalão e Goiânia, 22, 23 e 32. Vamos processar esse comando. Olha lá o resultado. Então, nós temos Uberaba, Uberlândia, Cristalina, Catalão e Goiânia. Cristalina, Catalão e Goiânia entrou no resultado porque o código era maior que 15. Agora, olha só. Se eu botar uns parênteses aqui, eu posso mudar completamente a brincadeira. Se eu colocar um parênteses aqui, eu posso mudar o resultado. Porque eu estou falando o quê? O estado tem que ser MG e população maior que 100 mil ou código maior que 15. Vamos ver o resultado, Aqui nós temos 5 cidades. Vamos processar agora. Olha só, reduziu. Caiu para 2. Por quê? Quando eu uso parênteses, eu mudo a regra da brincadeira. Exatamente como na matemática. Na matemática, quando você faz lá soma, multiplicação, subtração, divisão, existe na matemática uma precedência e com parênteses você pode mudar esse processo. Aqui com a gente acontece a mesma coisa. Bom, agora o mais interessante, pessoal, o mais interessante dessa parte aqui, e que eu vou mostrar para vocês agora, é que, felizmente, em banco de dados, nós temos uma série de funções que fazem um trabalho muito bom para a gente. Talvez seja uma dos recursos mais interessantes que a gente tem em banco de dados, é a quantidade de funções prontas que os softwares oferecem para a gente, que facilitam muito a nossa vida ao fazer uma consulta no banco de dados.
E aí, como eu disse para vocês na aula passada, 70% a 80% da nota dessa disciplina aqui, gente, vai ser os exercícios de nível 3, 4 e 5 lá do site. Certo? Mas para você começar a conseguir fazer os exercícios lá do site, vocês precisam rigorosamente seguir as dicas que eu estou dando aqui, para você sofrer menos lá na hora de fazer o exercício. Então, a dica principal é a que eu vou começar a mostrar agora. Deixa eu procurar aqui, ó, funções. (632), eu já até decorei esse negócio. Aqui, ó. No manual que eu disponibilizei para vocês, é o item 6.3. Mais especificamente, 632, 632, 633 e 634. Funções string, funções numéricas e funções de data e hora. Eu vou mostrar para vocês, na aula de hoje, umas 4 ou 5 de cada. Porque são dezenas. Não faz sentido eu ficar explicando uma por uma de todas essas funções, porque a gente ficaria aqui até no carnaval só estudando essas funções. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você descobre como funcionam essas funções. Aí eu vou demonstrar umas 5 ou 6 de cada aí. E aí depois vocês vão ter o restante da aula de hoje e das próximas aulas para fazer a mesma coisa. E no manual, pega a função, traz para um comando, executa, testa, tenta entender como ela funciona. E na dúvida, anota num cantinho. Se for aqui na sala, já me pergunta, eu já explico. Se você estiver estudando isso em casa, já anota, você não entendeu direito o que aquela função faz, traz na próxima aula e pergunta que eu explico para vocês, tá? Então, vamos começar com 6.3.2, funções string. Cliquei aqui no manual, ele me levou para lá. Como o próprio nome diz, o software de banco de dados já tem pronto essas funções que eu posso usar para manipular strings. Vou pegar, ó, a primeira é essa ASCII aqui, tem essa bin, tem essa outra. Deixa eu ver aqui onde nós vamos começar. Eu vou começar com essa função concat. Retorna a string resultante da concatenação dos argumentos. Aqui tem exemplo, ó. Mas eu vou testar esse concat lá no nosso banco de dados aqui, ó. Eu vou tirar, a princípio, a cláusula where e depois nós vamos testar com cláusula where também. Eu vou usar a função concat para, no resultado, fazer o nome da cidade concatenado com alguma coisa. Então, eu vou concatenar o nome da cidade com eu fui para e gostei. Espera aí que eu vou mudar isso aqui. Vou passar um pedaço do código aqui para baixo. Aliás, eu até poderia escrever assim, ó, não tem o menor problema, tá? Então, eu estou usando a função concat para pegar essa frase, vírgula, concatenar com o nome da a coluna nome da tabela cidades, vírgula, e concatenar com esse outro pedaço de string. Então, ele concatena tudo isso e vai vir no resultado. Então, vamos processar. Olha o resultado. Nós temos o nome da cidade, a população da cidade, o código da cidade. Está aqui, ó, nome, população e código. E temos esse último item que nós solicitamos. E esse último item mostrou aqui, ó. Eu fui para Uberaba e gostei, eu fui para Uberlândia e gostei, eu fui para Araxá e gostei. Ou seja, eu tenho a possibilidade de usar a função concat para
concatenar qualquer coisa que eu digo, seja informações que está vindo da tabela do banco de dados com outras informações que eu posso estar colocando junto. Então, isso é a função concate. Vamos ver outras funções. Tem várias funções aqui interessantes e importantes. Quer ver? Essa função lcase aqui, ó, ela converte o que está escrito para minúsculo. Tanto faz usar lcase ou lower. Então, vou colocar aqui também. Vamos fazer um teste com ela. Eu vou tirar código e população daqui e eu vou usar só o nome da cidade, tá? Então, tanto faz usar lower, nome, como lcase, né? Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Importante, toda vez que você for usar uma função, o parênteses, a função, você escreve o nome da função, abre parênteses, coloca os parâmetros da função e fecha parênteses. Não se esqueça que esse primeiro parênteses é colado no nome da função. Eu não sei se nas versões mais novas do banco de dados isso mudou, mas até nas versões mais antigas, se você colocasse um espaço aqui, ó, ele dava um erro, tá? Então, o primeiro parênteses da função colado no nome. Dá erro mais não? Continua igual, né? Vamos testar, inclusive, para comprovar, ó. Botei um espaço aqui depois do lcase, ó. Continuar. Ele processou esse infeliz aqui, ó, só para contrariar a gente, William. É. Deixa eu até ver aqui, ó. Nós estamos trabalhando aqui com, eu acho que é... aqui mas, ó, não põe não, tá, gente? Não põe espaço, não, que a chance de ter dor de cabeça, principalmente quando você... não vale a pena usar esse espaço aqui, tá? Bom, então percebam no resultado. Nós temos Uberaba, escrito exatamente como está armazenado dentro do banco de dados, com a primeira letra em maiúsculo, a letra U. E aqui, ó, com lcase ou com lower, foi tudo convertido para minúsculo. Ó. Veja bem, dentro do banco de dados continua do mesmo jeito. A função simplesmente, ao devolver a consulta, fez a conversão. Tá? Então, lembre-se que toda vez que você executa um comando select, nada é mudado dentro do banco de dados. Você simplesmente está fazendo uma consulta. E nessa consulta, você está pedindo o software de banco de dados para fazer alguns ajustes na informação que está sendo devolvida. Dentro do banco, nada mudou. Voltando aqui no manual, tem essa left aqui, ó, ela vai ser muito usada nos exercícios que estão lá no site. Vamos ao left aqui. Eu vou tirar esse concat, vou deixar aqui do mesmo jeito, aliás, eu já vou até acrescentar uma aqui que eu lembro de cabeça, que é o case. O case ou uppercase, agora eu não sei. Vou até testar aqui primeiro para ver se vai dar certo. Continuar. Deu certo. O case, o que ele faz? Ó? O contrário do lcase. O lcase converte para minúsculo, o case para maiúsculo. Converte só no resultado que está sendo enviado para você. Repetindo, dentro do banco de dados, nada mudou. Lá dentro do banco de dados, o Uberaba continua escrito desse formato aqui, ó, letra U maiúsculo e o resto minúsculo. Bom, mas o left, ele é muito interessante. Olha só por quê. Left, eu vou pegar o nome da cidade, left é esquerda, right é direita, left é esquerda. Então, eu estou falando, a coluna nome da tabela cidades, ó, a coluna nome da tabela cidades,
a função left deve pegar os 5 primeiros caracteres. Os 5 primeiros caracteres à esquerda, porque a função left significa esquerda. Então, olha o que vai acontecer no resultado. Uberaba, as 5 primeiras letras. U-B-E-R-A. Tá aqui, ó. Ubera, Ubel, Araxá veio inteiro, Sacra, Campi. Ou seja, com a função left, eu consigo pegar um pedaço à esquerda de uma string. Isso me faz mostrar para vocês que com a função left, eu poderia, essas funções todas que eu estou mostrando, que eu estou colocando na frente do select, eu também posso utilizar na cláusula where. Ou seja, eu posso falar para o software de banco de dados que pegue para mim a primeira letra do nome à esquerda e só me interessa as cidades onde essa primeira letra à esquerda seja igual a letra C. Então, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Só me interessa as cidades que têm o nome começado com a letra C. Existem outras formas de fazer a mesma coisa, mas o left me permite isso também. Vamos para o resultado? Ixi, parece que perdemos a conexão. Deixa eu fazer um teste aqui. Parece que voltou. Vamos tentar de novo. Continuar. Voltou. Olha o resultado. Nome: Campinas, Campos, Cristalina e Catalão. Percebam que só veio para a matriz resultante cidades com o nome iniciado com a letra C. Isso aconteceu porque, graças à função left, eu pude pegar a primeira letra à esquerda do nome da cidade e falar para o software de banco de dados que só me interessa cidades que essa primeira letra seja igual à letra C. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais função interessante aqui. Bom, é óbvio que, do mesmo jeito que tem o left, eu já vou mostrar para vocês aqui que eu posso ter também a função right. Dentro da mesma lógica, a função right vai pegar um pedaço desse tamanho que vocês especificaram. Aqui, no caso, eu especifiquei um tamanho de 3. E estou falando que é para pegar do lado direito. Então, do lado direito do nome da cidade, pegue as 3 últimas letras. Então, vamos ver? Então, aqui, ó, as 3 últimas letras de Uberaba é aba. As 3 últimas letras de Uberlândia é dia. As 3 últimas de Araxá é acha. Então, eu consigo pegar do lado direito também. Vamos ver o que mais que temos de interessante aqui. Essa aqui também é legal. Essa aqui me fala qual que é o tamanho da palavra. Olha só. Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui. Vamos tirar essas aqui. Vamos deixar nas últimas. Eu consigo falar, eu quero saber, por exemplo, qual que é o tamanho do nome da cidade. Então, eu nunca lembro se é GTH ou GHT. Nós vamos descobrir agora. Continuar. Ó, acertei. Então, essa função me fala, por exemplo, que Uberaba tem 7 letras. Que Uberlândia tem 10 letras. Sacramento tem 10 letras. Ou seja, com essa função, eu consigo saber o tamanho. Posso usar também na cláusula where. Por exemplo, só me interessa cidades que tenham nome com mais de 8 letras. Continuar. Cidades que têm mais de 8 letras. Uberlândia, Sacramento, Igarapava, Nova Ponte e Cristalina. Olha só, gente. Eu espero que vocês estejam percebendo que com 2 ou 3 linhas de um comando SQL, você resolve um problema
que em algoritmo você gastaria 30 ou 40 linhas. Por isso que eu gosto sempre de reforçar, se você é um desenvolvedor de software que é craque em SQL, você reduz o seu sofrimento no algoritmo em 70%. Porque você manda uma solicitação para o software de banco de dados, para o software de banco de dados te devolver as informações já do jeitinho que você quer. Você vai sofrer menos no algoritmo para manipular esses dados e apresentar eles para o usuário, para o internauta, ou na tela do aplicativo, por exemplo. Bom, aí o que eu vou querer que vocês façam no restante do horário da aula de hoje? Que vocês peguem esse manual e divirtam-se testando essas funções para que vocês... Não precisa decorar. Você precisa pegar essa função e testar ela pelo menos uma vez para você, quando precisar, você falar assim, poxa, eu lembro de uma função que eu testei que vai fazer um negócio que vai me ajudar na solução desse problema. Porque o manual você vai ter ele sempre para você consultar. Só que esse manual de quase 1000 páginas só faz sentido para você mandar localizar o nome de uma função que você lembra. Nossa, como é que funciona aquela função tal mesmo? Você vier para um manual de quase 1000 páginas para tentar encontrar uma solução para um problema sem saber do que se trata, é sofrimento na certa. Bom, eu vou agora lá para as funções. As funções numéricas, elas são pouco utilizadas. Se vocês quiserem dar uma pesquisada nela depois, tem funções numéricas para fazer cálculo, por exemplo, seno, cosseno. Tem várias funções. Vamos dar uma passadinha rapidinho nas funções numéricas. Tem algumas que são interessantes. Por exemplo, se eu quero saber se o número é par ou ímpar, eu posso usar isso aqui, ó, módulo. Se eu quero saber se é múltiplo de 5. Então, por exemplo, eu só quero mostrar as cidades que o código é par. O que eu faço? Mod, o código da cidade, vírgula 2. O mod me dá o resto da divisão do código da cidade por 2. Então, isso aqui tem que dar 0. Significa que é múltiplo de 2. Vejam que agora, no resultado... Espera aí, cadê? Eu fiz errado aqui, hein? O que eu fiz aqui? Ele veio um 7 no final, eu fiz bobagem aqui. Retorna o resto dividido por ano. Mod. Mod com mod tá certo, NN. O com operador retorna o resto de N dividido por N. Então tá certo. Código, vírgula 2, igual a 0. Vou botar um percentual aqui, deixa eu ver. Vou usar nesse outro formato. Continuar. Nossa, gente, eu estou vacilando aqui, esquece. Isso aqui é o length, eu fiz confusão. Está funcionando sim, o mod está certinho. Mod, código, vírgula 2, igual a 0. É porque no resultado eu vi esse 7 aqui, mas esse 7 é o tamanho do nome, não tem nada a ver. Eu vou colocar o código aqui, ó, para a gente conferir. Então, vamos lá, agora sim. Ó, beleza, então tem aqui, ó, só veio cidade, ó, código 2, código 4, código 6, código 8, código 22, código 32. Ou seja, só cidades onde o resto da divisão do código por 2 deu 0. Ou seja, par. Se eu falar que é diferente de 0, vai ser ímpar, ó. Código 1, código 3, código 5, código 7, código 9, código 15, código 23. Então, essa função numérica, ela me permite descobrir se é par ou ímpar, se é múltiplo de 5, se o resto da divisão do número por 5 é igual a 0, significa que é múltiplo de 5. Ó. Só veio Campinas, que é código 5, e Nova Ponte, que é código 15. Então, essas funções numéricas podem ajudar nesse sentido, tá? Função de arredondamento. Ah, vou calcular o salário do funcionário e quero arredondar o cálculo do imposto de renda com 2 casas decimais. Então, tem algumas funções aqui que são bem interessantes também. Mas eu prefiro dar ênfase nas funções string e nas funções de data e hora, que são funções
que são mais demandadas aí no dia a dia do desenvolvimento de software. Por exemplo, essa Day of Week aqui é show. Aí, para mostrar Day of Week, eu vou ter que trabalhar com cidades, não pode, porque não tem date. Bom, para trabalhar com funções de data e hora, eu preciso trabalhar com uma tabela que tenha data e hora. Consequentemente, eu vou ter que cadastrar uns clientes aqui. Deixa eu inserir pelo menos uns 2 aqui rapidinho. Zeca da Silva, que é endereço, vou por qualquer coisa, sexo masculino. Esse aqui é o mais relevante, ó. Vamos inserir um, opa. Vamos lá, eu vou... Deixa eu... Eu vou inserir rapidinho aqui uma meia dúzia. Como eu vou inserir todos, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar direto values. Pronto, então vamos colocar aqui o 1, da Silva. Deixa eu ver. Eu esqueci de um item aqui. Deixa eu ver. Inseriu 1, Zeca da Silva. Vou inserir o 2, que vai ser a Mariana Cunha, que vai ser do sexo feminino, 2002, 10, 16, mais um, vamos lá, Pedro Borges, que vai ser 1999, 7, 6. Ok. 3, continuar. Pronto. Já tenho 3 aqui, já tá bom. Já dá para vocês terem uma ideia. Na realidade, veio 4. Ó. Zeca da Silva vai repetido com 0. Deixa eu editar esse Zeca da Silva 0 aqui, só para mudar. Vou mudar aqui, 2003, 26. Pronto. Vamos, foi. Beleza, temos aí 4 pessoas cadastradas. O que mais é relevante para mim aqui é a coluna data de nascimento dos clientes. É nessa coluna nascimento que eu vou aplicar os recursos das funções de data e hora. Então, esse Day of Week, essa função faz o quê? Ela me retorna um índice do dia da semana. Então, Day of Week, quando retorna 1, significa que é domingo, 2 é segunda, 7 é sábado. Então, por exemplo, vou fazer aqui um select from clientes. Vou pegar todos os clientes. E eu vou pegar o nome do cliente. Deixa eu conferir aqui. Tá. Vou pegar o sexo, a data de nascimento e vou colocar na frente Day of Week de nascimento. Olha o tanto que isso aqui facilita a nossa vida. Eu passo, é importante que o manual fala, a função Day of Week. O que é que eu preciso passar de parâmetro para ela? Uma data. Uma data. E o que que ela me retorna? Um número. Qual o significado desse número? 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta e assim sucessivamente. Então, na hora que eu processar esse comando aqui, vamos ver o resultado. Eu consigo dizer que
O Zeca da Silva, que nasceu em 6/9/2012, ele nasceu numa quinta-feira. 5 representa quinta-feira. A Mariana, que nasceu em 16/10/2002, nasceu numa quarta-feira. E o Pedro, que nasceu, a data de nascimento é 6/7/1999, nasceu numa terça-feira. Então, isso aqui é um recurso muito interessante, porque com uma simples função, você pode saber qual é o dia da semana referente a uma determinada data. Tem a Weekday, que faz a mesma coisa, porém começa de 0 na segunda, 1 é terça e assim sucessivamente. Então, faz a mesma coisa, você pode aí usar da forma que você achar mais conveniente. Se você tem a data de nascimento do cliente, mas precisa da informação separada, o que é informação separada? Eu preciso ser o dia separado do mês, separado do ano. Eu tenho as 3 funções aqui, ó, day, month e year, que faz esse trabalho para mim. Vou te mostrar. A função day, eu passo também o nascimento. Tem a função month. A função month extrai só o mês. E a função year, que extrai só o ano. Então, essas funções, você passa uma data, um date on date time para ela, e ela recorta isso em pedaços para você usar. Então, olha aqui. O Zeca da Silva, que nasceu em 6/9/2012, numa quinta-feira, o dia é 6, o mês é 9, o ano é 2012. Então, com essas funções, você consegue pegar pedaços da informação. Isso também é bastante relevante. Eu posso te pedir, por exemplo, eu quero uma relação de todos os clientes que nasceram no mês de outubro. Por quê? Porque eu vou botar os funcionários para ligar para as pessoas que fazem aniversário do mês que vem para fazer uma determinada promoção. Então, essa função seria interessante nesse aspecto. Tem várias, gente. Várias funções. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu acho que vale a pena comentar. Nossa, tem uma função aqui que é importantíssima. Quer ver? Ó? Date ADD e date sub. Tem date diff, que calcula a diferença entre datas. Today's converte uma data em dias. Mas aqui, ó, deixa eu fazer aqui um exemplo que vai ter muito exercício. Eu quero os clientes que tenham mais de 20 anos de idade. Isso vai cair demais, tem exercício até lá, falando sobre isso. Como é que eu faço? Olha só. Usando a função date underline sub, essa função me permite fazer subtração de datas. Como é que eu faço subtração de datas? Eu passo a data que eu quero, no caso, hoje. Como é que eu falo para o banco de dados hoje? Current date. Esse parâmetro aqui pega do sistema a data de agora. A data que esse comando está sendo processado. Falo que eu vou fazer uma subtração de um intervalo P. Eu falei que eu quero clientes com mais de 20 anos. Eu acho que tem uma vírgula aqui. Nós vamos descobrir. Deixa eu pegar o date sub lá que a gente confere na sintaxe do manual. Aqui, ó. É isso mesmo. A data, vírgula, o intervalo e do que você quer. Então, a sintaxe é a data, intervalo,
de quanto o quê? Traduzindo. Date sub, pega agora e subtrai um intervalo de 20 anos. O que isso aqui vai dar, gente? Eu vou até mostrar para vocês. Antes de executar esse exemplo, eu vou colocar isso aqui no Select, que eu vejo o resultado. Então, se eu fizer um date sub de hoje, no intervalo de 20 anos, o que eu vou ter como resultado? Vamos ver aqui. Se eu pegar hoje e subtrair 20 anos, eu cheguei em 20/9/2002. Então, se eu quero apenas clientes com mais de 20 anos, eu tenho que fazer o seguinte. A data de nascimento do cliente tem que ser menor do que essa data que eu calculei. Com essa data, eu calculo exatamente que dia foi há 20 anos atrás. Se eu quero os clientes com mais de 20 anos, a data de nascimento desse cliente tem que ser menor, tem que ser anterior a essa data que eu calculei. Então, com esse exemplo aqui, eu estou falando que eu só quero clientes que têm mais de 20 anos. Vamos ver se vai aparecer algum. Apareceu 2. Falava da Silva e Pedro Borges. Um nasceu em 26 de março de 2000 e o outro nasceu em 6/7/1999. Então, o nosso critério colocado aqui, onde nós só queremos clientes com mais de 20 anos, foi processado com sucesso. Bom, por hoje tá legal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a diversão de vocês hoje é pegar esse grupo de funções do manual e fazer os testes, assim como eu estou fazendo aqui. A partir da próxima semana, eu começo a pegar esse pouquinho que a gente estudou aqui e começo a tentar resolver alguns exercícios lá no site para vocês verem a importância de conhecer essas funções que a gente tem aqui no manual. Fechou? Dúvidas? Não? Então, mãos à obra.